Olá, bem-vindos a essa nossa terceira aula suplementar, cujo assunto vai ser a dinâmica das leis no processo do Eneagrama. A título de curiosidade apenas, eu diria que essa lei já foi considerada por muitos nas aulas presenciais a aula, o assunto mais difícil do curso. Ora, por quê? Por que é o assunto mais difícil do curso? Porque para você determinar se uma determinada lei ela entra no seu eneagrama ou não entra no seu eneagrama, você vai ter que fazer algumas continhas de somar. Essa continha de somar é uma coisa simples, não tem nenhum mistério, mas as pessoas ficam confusas, fazer conta, não sei o quê, é um negócio complicado. Então, por favor, não se apavore, não tem nada demais, é uma coisa absolutamente simples. E, com o tempo, vocês nem precisam mais fazer a conta, porque vocês vão saber exatamente como é que as coisas funcionam. Tá? Então, no início, nós vamos fazer uma recapitulação breve do que foi dado na última aula presencial, para que a memória de vocês fique mais ativa, mais refrescada, e a gente consiga continuar com o processo da dinâmica da lei do Enneagrama, porque o embasamento que foi dado na aula é importante para que a gente continue com o processo. Tá? Então, a partir de agora, eu vou passar a compartilhar com vocês a tela do meu computador, para que a gente prossiga. Pronto, acho que já deve estar aí com a tela do computador para vocês, onde apresenta a dinâmica das leis no processo do Eneagrama. Primeira coisa que a gente vai chamar a atenção de vocês é que é preciso não confundir a lei com o ponto. Os pontos são numerados de 1 a 9 e cada ponto tem nele uma lei que vai influenciar esse ponto. Então, vocês vejam aí, no ponto 1 tem a lei 7, no ponto 2 tem a lei 15, no ponto 3 tem a lei 18, no ponto 6, por exemplo, tem a lei 12. Tudo isso significa que essas leis vão tentar fazer com que o ponto se comporte da maneira que elas querem. Ou seja, elas vão tentar imprimir ao ponto as suas próprias características. E você, se deixar levar por esse tipo de mecanicidade, por esse tipo de. Se você não perceber quando a lei está atuando, você vai se deixar levar pelas energias da lei e a lei vai usar você ao seu bel prazer. O que nós queremos evitar é exatamente isso. Nós queremos que você utilize a lei da melhor maneira para os seus objetivos, e não que a lei utilize você do jeito que ela quer. Então, importante, não confundam os pontos com a lei presente no ponto. Essa lei 5 que está no centro do Enneagrama aí, ele normalmente é chamada de coringa. O que é o coringa? O coringa é a sua válvula de escape. Quando você não consegue resolver o problema com as leis que estão disponíveis para você no seu Enneagrama, normalmente você sai por essa lei, sai pela válvula de escape, é como se fosse uma panela de pressão que dispara. Pá, aquela válvulazinha de segurança. E o que acontece normalmente é que, quando a gente não consegue resolver o problema, quando a gente sai pelo coringa, quando sai pela válvula de escape, a gente sai subjetivo, sai mal. Você está aborrecido porque não conseguiu resolver o problema, então você vai usar sempre, na maioria dos casos, o lado negro da força, ou seja, você vai usar o lado subjetivo da lei. Tá? Então, é isso aí que eu acho que vocês têm que. Esse ponto vocês têm que chamar atenção. Às vezes, determinadas reações que a gente tem, irritadas, vem desse coringa, vem dessa situação de você sair para uma válvula de escape que você não tem controle, e quando normalmente você sai pelo coringa, você sai subjetivo e sai mecânico, você sai
não sai consciente, você sai mecânico, você sai usando a característica da lei do seu lado subjetivo. Agora, como é que essas leis vão aparecer? Você veja o seguinte, as leis, vamos fazer uma analogia, já foi feita em sala de aula, eu apenas estou relembrando para vocês, com um rádio de automóvel que, por conveniência, por motivos óbvios, ele tem estações pré-sintonizadas. Olha, essas estações pré-sintonizadas, elas permitem que você, com um simples toque de dedo, você selecione determinadas programações que você programou, coisa que você pré-estabeleceu. Seu ponto 1 é futebol, o ponto 2 é novela, o ponto 3 é notícias, o ponto 4 é música clássica, coisa do gênero, tá certo? Então você já sabe o que você quer. Então, acontece que, em muitos casos, você não tem pré-sintonizado em uma determinada estação que, por exemplo, está passando um jogo de futebol, está transmitindo um jogo de futebol que você quer ouvir, mas as estações que você pré-sintonizou não estão transmitindo esse jogo. O que você tem que fazer, então? Você tem que ir lá, sintonizar aquela estação manualmente. Você tem que buscar a estação manualmente. É a mesma coisa que acontece com as leis. Se você tem pré-sintonizado em você determinadas leis, que estão aí mostradas no Enneagrama, se você precisar de uma determinada lei para determinada situação, se você não a encontra disponível, você tem que conscientemente ir buscar essa lei em algum lugar para trazê-la para o seu Enneagrama, para fazer com que ela participe da situação que você está vivendo. Essa participação da situação que você está vivendo é aquela puxada de lei que você faz conscientemente. Obviamente que você nem sempre vai conseguir fazer isso, mas o importante é você saber que essas leis estão disponíveis para você. E aonde que elas estão disponíveis? Em você mesmo, no seu próprio Enneagrama, nas diversas camadas do Enneagrama. Essas camadas do Enneagrama, elas estão aí apresentadas na primeira camada, as leis na terceira dimensão, e nas camadas superiores, nas camadas emocional e mental, vocês vão encontrar leis que você pode ir buscá-las, no caso de necessidade, trazê-las para a terceira dimensão, trazê-las para o seu dia a dia, que é representado pela lei da terceira dimensão, as leis da primeira camada do Enneagrama. Então, você tem que buscar, as leis estão todas em nós, você tem que buscar essas leis dentro de você mesmo. Elas estão lá disponíveis, é só saber buscá-las e utilizá-las corretamente. Nós vamos ver também que essas leis, elas muitas vezes, elas chegam para você de uma forma, mais adiante agora, de uma forma mecânica, de uma forma automática. Elas são puxadas sem você saber, sem você se dar conta de que elas estão sendo puxadas. Como é que essas leis vão atuar? Normalmente, as leis atuam em nós fazendo que nós assumamos as posturas típicas de determinados arquétipos, voluntariamente ou involuntariamente. Na maior parte das vezes, pela nossa situação evolutiva, involuntariamente. Na primeira aula presencial, eu me antecipei um pouco e acabei dando como exemplo de uma lei a figura do herói. Houve uma certa estranheza por parte de alguns, porque eu não tinha ainda mencionado essa possibilidade. Porque, na realidade, o que a lei vai fazer conosco é exatamente isso. Aquela lei que eu citei o exemplo, que era a Lei 1, uma das características dela, que ela imprime nas pessoas, é fazer com que as pessoas atuem, se comportem, assumam o comportamento semelhante ao comportamento de herói. Olha, o comportamento de herói é uma coisa que a gente normalmente nem se dá conta que está se comportando como herói. Você faz impensadamente uma coisa, por causa das características da lei, não raciocina muito, acaba aquele negócio dando certo e você passa por herói. Então, a figura do herói
É exatamente isso. É você ter um comportamento semelhante àquilo que poderia ser chamado de herói. E assim como o herói, tem vários outros tipos de comportamentos. O guerreiro, a rainha. Só para citar os exemplos que eu botei aí, o pai, o contador de histórias, né? O contador de histórias é uma figura que todo mundo conhece. Quem não tem um amigo que não sabe, que não consegue contar alguma coisa para você, narrar alguma coisa, você ir aos primórdios dos acontecimentos e buscar o negócio das suas origens e contar uma história também. Né? Ele tem esse arquétipo do contador de história, ele não consegue chegar diretamente no assunto, ele tem que contar uma história para você. O Dom Juan, o buscador. O buscador é aquela figura que está sempre em busca de um caminho de conhecimento, né? Muitas vezes ele se esquece de que o caminho de busca não pode durar para sempre. Em determinado momento, você tem que parar de buscar e começar a fazer alguma coisa. Congela naquilo que chegou, que conseguiu até o determinado momento e começa a fazer e aprender por tentativa e erro. Tá? Não vai ficar buscando a vida inteira, porque se nós ficarmos buscando a vida inteira, o que vai acontecer é que nós nunca estaremos suficientemente satisfeitos para achar que estamos prontos para fazer qualquer coisa. E tem leis, então vamos ver que existem leis que imprimem na pessoa exatamente esse tipo de comportamento. Eu gostaria de falar agora de 4 arquétipos que são arquétipos fundamentais, chamados arquétipos universais, com os quais todos nós temos que nos deparar. Eles estão presentes em nós e nós lidamos com ele durante a nossa vida toda. E temos que saber lidar com eles, porque senão nosso caminho vai ser tremendamente atrapalhado pela presença negativa desses arquétipos. Nós temos que saber utilizar esses arquétipos na sua função guardião, e não na sua função subjetiva. A função objetiva desse arquétipo é alertar você, guardar você de comportamentos que podem ser prejudiciais à sua caminhada. O arquétipo da criança, o arquétipo da prostituta, da vítima e do sabotador. O arquétipo da criança tem várias facetas. Você pode ter uma criança ferida, uma criança órfã, uma criança inocente. Tem uma série de arquétipos de criança que você pode incorporar em determinados momentos da sua vida, e que são normalmente reflexos que você traz para a sua vida adulta de impressões que você teve durante a sua infância e que ficaram marcadas indelevelmente na sua memória, e que você acaba tendendo a trazer isso para o seu comportamento do adulto no dia a dia. Então, você precisa saber exatamente quando é que você está, quando é que o seu arquétipo de criança está objetivo ou quando é que o seu arquétipo de criança está subjetivo. Né? A prostituta diz para você exatamente o seguinte: quanto você está disposto a entregar da sua alma, que pedaços da sua alma, da sua moral, da sua fé você está disposto a entregar em troca de um benefício material qualquer. Então, ela é a guardiã da fé. Por quê? Porque se você acredita naquilo que você professa, se você acredita nos seus objetivos, você nunca vai se vender por preço nenhum. Ela vai te alertar exatamente de que você está caindo nessa armadilha. Agora, se você está disposto à corrupção, por exemplo, é o arquétipo da prostituta escarrado. Né? Quanto de você está disposto a vender em troca de um benefício material. Tá? Os outros arquétipos também é o arquétipo da vítima, que é a guardiã da autoestima, e porque, obviamente, porque uma pessoa de elevada autoestima nunca vai se sentir uma vítima. É a do sabotador, que é o guardião das escolhas. Esses 2 últimos arquétipos, da vítima e do sabotador, eles vão estar sempre intimamente ligados, porque se você cair na armadilha da vítima, se vitimizar, você automaticamente vai tender a chamar o arquétipo do sabotador, porque você vai dizer para você mesmo que você nunca vai estar apto para fazer determinadas coisas. Por exemplo,
tá? E você vai sabotar as suas próprias escolhas. Então, o sabotador é aquele camarada que sabota as suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, que subestima as suas capacidades e faz escolhas erradas em função, normalmente, de uma vitimização qualquer. Então, esses 4 arquétipos são fundamentais. É preciso que eles funcionem sempre em nós como os guardiões, ou seja, alertando de que nós estamos incorrendo na possibilidade de sermos invadidos por ele, pelos locais errados. E alertando, nós temos capacidade de fazer valer a nossa autoestima, a nossa fé, a nossa inocência, quer dizer, a nossa pureza de ideias e de pensamentos, e e fazer as escolhas corretas para aquela situação. As leis se manifestam em 4 dimensões. Né? A primeira dimensão que ela se manifesta, não está aqui representada, é na terceira dimensão, que ela se manifesta individualmente. São 22 leis que vão se manifestar individualmente ocupando os pontos do Eneagrama. Elas atuam principalmente no nosso dia a dia. Vocês verificam aí, na lei da 4ª dimensão, que elas se manifestam em tríades. Então, vocês têm 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, né? 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Então, verifiquem o seguinte: existem tríades como 5, 6, 12, 13, 19 e 20, que são tríades incompletas. Falta nelas alguma coisa, falta nelas uma lei. E essa lei que falta é justamente a lei do meio, a lei receptiva ou negativa, porque a primeira lei é ativa ou uma positiva, a segunda é receptiva ou negativa, e a terceira é neutralizadora. Então você tem uma ação, uma contenção e uma utilização. Nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho. E vejam também que a lei neutralizadora ela é a entrada da tríade seguinte, ela se repete na entrada da tríade seguinte. 5, 6, 6, 6. Então, vejam aqui que você tem uma lei ativa, que ela vem como saída da tríade anterior, o 5, e a entrada da tríade seguinte, que é o aqui, e o 6 aqui, que é a entrada da outra tríade, ela é uma lei de neutralizadora, que vai ser ativa, vai ser lei de entrada na tríade seguinte. Falta justamente a lei intermediária, que é a lei receptiva. A lei que é o receptáculo que vai fazer a contenção para permitir a utilização depois. Da mesma forma, lembram-se do exemplo que foi dado em sala, o rio que vem, ele é represado para que o seu fluxo possa ser devidamente controlado numa hidrelétrica. Porque já imaginaram o que poderia acontecer se a hidrelétrica ficasse ao sabor do fluxo maior ou menor do rio? Faltaria energia, sobraria energia. Então, a contenção, a represa, ela permite que esse fluxo seja estabilizado, seja utilizado de forma adequadamente, acumulado e utilizado de forma adequadamente. A mesma coisa no copo que se preenche com uma taça de vinho para se beber e poder saborear devidamente. Então, então vocês têm aqui nesses pontos onde falta a lei receptiva, essas tríades onde falta a lei receptiva, o que nós vamos ver é exatamente a dificuldade dos processos de prosseguirem, né? De prosseguirem com o seu caminho. As maiores dificuldades vão ser encontradas sempre nessas tríades, na 5, 6, na 12, 13 e na 19 e 20. Na 5ª dimensão, as leis se apresentam de 4 em 4 sob a forma de ondas.
São 4 leis em cada onda. Cada onda leva um nome que pode parecer para os senhores agora, no momento, estranho, mas não adianta muito explicar nesse momento, porque, como as leis não foram ainda dadas, vocês não conhecem as características das leis, seria muito difícil encaixá-las dentro de uma visão que pudesse todo mundo, pudesse dar a todos um entendimento de como é que essas ondas funcionam. Isso nós vamos ver mais adiante numa outra aula, depois que as leis forem, digamos, devidamente estudadas. E na sexta dimensão, as leis se manifestam em oitavas. Nós já dissemos que nós não vamos estudar isso, porque a sexta dimensão aqui é considerada a dimensão da criação. E como nós não estamos em nível de criar coisa nenhuma em termos evolutivos, criar coisas para colocar no universo, criar novos tipos de coisas de criaturas ou situações para colocar no universo, nós não vamos estudar essa sexta dimensão das oitavas, tá? Porque o nosso nível evolutivo ainda não é um nível de criação. Eu vou falar um pouquinho sobre essas leis da quinta dimensão, sobre as ondas, apenas para ver como é que elas funcionam em matéria de dinâmica dessa onda, da onda, né? Vocês veem o seguinte, a onda tem 4 leis. Nesse caso aí eu peguei a primeira onda, a onda 1, 2, 3, 4. Então, essa onda 1, 2, 3, 4 tem uma lei de entrada que... Todas as leis de entrada acontecem na segunda lei da onda. Toda segunda lei da onda é uma lei de entrada. Então, a gente entra numa onda sempre pela segunda lei. Então, ao você entrar, lá dentro você faz um movimento e vai acessar um arquivo da Lei 3. Tá? Ao acessar o arquivo da Lei 3, você vai ter uma visão desse arquivo, uma visão do que acontece nesse arquivo, do conteúdo desse arquivo. E essa visão vai gerar para você uma emoção. Então, a onda funciona dessa maneira. O que acontece normalmente, as pessoas se dão conta de que estão tendo emoções inexplicáveis. Às vezes você cai, começa a chorar numa determinada situação, você se depara numa determinada situação, num determinado lugar, e vem uma crise de choro, por exemplo, uma tristeza profunda, uma emoção profunda. Então, o que acontece? Você tem uma emoção, mas você não sabe por quê. Por quê? Porque você não conseguiu fazer a visão da onda. Quando você foi ler o arquivo, você não conseguiu distinguir o que estava lá dentro. Por que você não conseguiu distinguir? Lembre-se da figura do operário cavando em cima daquele monte de entulho com o ser escondido, oculto, lá no fundo da lixarada toda. Então, o que acontece? As coisas os arquivos estão tão profundos, estão tão bloqueados, que você não consegue distinguir aquilo que está com clareza, aquilo que está dentro dele. Mas, embora você não consiga distinguir, esses arquivos, de alguma forma, eles são mexidos, eles são sacolejados, eles são agitados, e essa agitação causa a emoção. Essa emoção, ela aparece para você no mundo real, na tua vida, mas sem a visão. Então, quando você vai a um psicólogo, quando você vai a um psiquiatra, ou você está sentindo um incômodo qualquer, você vai buscar o quê? Você vai buscar a visão da onda. Você está tendo uma emoção inexplicável, você está tendo um desconforto que você não sabe por quê, uma situação em que você... Uma dor, por exemplo, isso às vezes acontece até numa dor, uma coisa que se manifesta no corpo, porque aquela emoção acaba sendo somatizada para você no corpo. Então, o que acontece? Você vai lá buscar a visão. E quando você consegue desencavar a visão, trazer a visão para o nível da consciência, normalmente todos os sintomas desaparecem, porque você sabe por que aquilo está acontecendo. Então, existe uma entrada, um acesso a um arquivo, uma visão e uma emoção. Um exemplo típico da coisa, uma coisa que a gente
lembra com facilidade, são determinados aromas, por exemplo, que remetem para determinadas situações. O aroma que remete para o bolo que a vovó fazia, ou para o almoço da casa da mãe, da almoço familiar da casa da mãe. Então, você tem a emoção, mas você consegue ter a visão. Agora, por quê? Porque são coisas mais recentes, são coisas mais palpáveis que você consegue distinguir a visão. Agora, existem certas visões que você não consegue ter, principalmente aquelas que vêm de outras vivências, de outras encarnações. Então, vamos pegar agora um exemplo concreto para a gente fazer a dinâmica das leis no Enneagrama. Eu peguei um Enneagrama, qualquer aqui, e nós vamos pegar. Vocês vejam que cada lei está situada num ponto, e essas leis que funcionam individualmente na terceira dimensão, nesses pontos do Enneagrama, no nosso dia a dia, governando o nosso comportamento, governando o nosso relacionamento com o meio ambiente, o que vai acontecer? Nós vamos ter que transferir essas leis para para a quarta dimensão do processo. Eu mostrei para vocês na última aula aquela figura da quarta dimensão, das leis na quarta dimensão, e nós vamos ver agora como é que essas leis funcionam. Aí estão as 4 leis, tá certo? Do Enneagrama dos processos. Então, as 4 leis estão aí. Tá? As 4 leis, desculpe. Os 3 ciclos do processo estão aí representados. As leis do Enneagrama estão circundadas, todas elas circundadas nos seus devidos locais. Cada tríade ocupa uma posição nessas leis, nesse processo. Você tem um processo que é o processo primeiro da esquerda, do central, que é o processo do aqui e agora, é o processo da matéria, ou processo do presente, o aqui e agora. No processo do lado esquerdo, vocês têm o processo do passado, porque o passado é o que prepara para o presente, ou o ciclo da ordem. Então, você tem o ciclo da ordem, o ciclo da matéria, e no lado direito tem o ciclo da liberdade, ou o ciclo do futuro. Porque aqui você constrói, do lado esquerdo, você constrói um poder. No centro, você transforma esse poder em matéria e gera um produto que você entrega ao meio ambiente no ciclo do lado direito. Tá? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. O que é uma lei livre? Vamos voltar aqui. Vocês verificam que essas leis aqui, tem algumas leis que estão sozinhas no Enneagrama. Tá? Essas aqui estão sozinhas no Enneagrama. Essa na tríade, desculpem, na tríade. Tá? Essas aqui estão sozinhas na tríade. Tá? Essa aqui estão sozinha na tríade, tá certo? Na tríade aqui e aqui. Essa está sozinha na tríade aqui também. Então, essas aqui está completa, essa aqui está acompanhada, essa aqui está acompanhada. Né? Então, o que vai acontecer? Na figura próxima, vocês vão ver em vermelho o que é uma lei livre. A lei livre ela é dita livre quando e apenas quando ela está sozinha em todas as tríades das quais faça parte. Tá? Isso significa que se uma lei figurar em 2 tríades, ela só será livre se estiver desacompanhada em ambas as tríades. Então vamos ver no próximo exemplo o seguinte, está aqui em vermelho. Essas leis que estão em vermelho são leis livres. Por quê? Vejam bem, a Lei 13 ela está sozinha nessa tríade e está sozinha nessa tríade. Então, ela se qualifica como lei livre. A Lei 17 está sozinha aqui e está sozinha aqui. A Lei 20 está sozinha aqui, está sozinha aqui. A Lei 1 está sozinha aqui. Tá? Então, as outras leis todas estão acompanhadas. Tá?
Por quê? Vejam bem, essa lei 5 aqui, essa lei 6 aqui, está sozinha nessa tríade, não está? Vocês diriam que ela está sozinha nessa tríade. Mas nesta tríade aqui, da qual ela também faz parte, ela não está sozinha, ela está acompanhada. 6, 6, 7 e 8. Então, essa lei 6, ela não se qualifica como lei livre, porque ela está acompanhada em outra tríade. Nessa tríade aqui, ela pode estar sozinha, mas nessa outra tríade aqui, ela está acompanhada. Então, ela não se qualifica como lei livre. Então, vocês têm aqui o ciclo da ordem ou ciclo do passado, o ciclo do presente ou ciclo da matéria, e o ciclo do futuro ou ciclo da liberdade. Por que do presente? Porque o presente é aquilo que existe, é o aqui e agora. É onde você se materializa as coisas, onde você se realiza, é aqui. Para poder chegar ao presente, você tem que construir alguma coisa, você tem que desenvolver alguma coisa, você tem que chegar a construir algum poder que você possa aplicar no presente. Então, isso aqui é o ciclo da ordem, é o ciclo do passado. Aqui você vai dar ordem às coisas e você vai construir um poder. E aqui, o ciclo da liberdade ou o ciclo do futuro, o produto que você criar no ciclo do presente, você vai entregar para o ciclo da liberdade, para o ciclo do futuro. Vai entregar para que ele conviva no mundo livremente. E é por isso que se chama o ciclo da liberdade, porque é um ciclo em que não existem regras prefixadas. Aquele que se aventura no ciclo do futuro tem que ter capacidade de subsistir por conta própria. Embora ele possa, eventualmente, nós vamos ver depois, que ele tem que ser protegido durante algum tempo, ele tem que ter capacidade de, a partir de um certo momento, viver e conviver independentemente, sem depender dos outros. Neste ciclo da liberdade, não existem regras pré-estabelecidas. Da mesma forma, aqui no ponto 1, se vocês estão lembrados, o pensamento de iluminação, a tríade 1, 2, 3, na lei 1, esse pensamento de iluminação, ele significa que isto pode acontecer em qualquer lugar, nas mais diferentes situações, até, por exemplo, uma maçã caindo na cabeça de Newton, e que deu origem a um eureka, que fez com que ele desenvolvesse toda uma teoria científica. Então, também é um ciclo liberal. Você não tem controle sobre isso. Você tem que estar presente para perceber que as coisas estão acontecendo e que aquela ideia surgiu numa determinada situação e verificar se há grande aplicabilidade ou não dessa ideia. Então, a lei livre, ela se qualifica como lei livre se estiver sozinha em qualquer das tríades da qual ela faça parte. Acontece que existe uma segunda possibilidade de leis que chama-se a lei que é atraída. Uma lei será chamada por uma tríade caso o eneagrama possua pelo menos duas das leis que a compõem. Nesse caso, ela vai chamar a terceira lei, que é a componente daquela tríade. Ou então, a tríade de choque ou de recepção, aquelas que têm apenas duas leis, não têm a capacidade de atrair outra lei, justamente porque elas não têm o receptáculo, ela não tem como aquilo facilitar, é mais difícil, ela oferece uma resistência muito grande à entrada de leis. Então, você precisa, essas tríades de choque, essas tríades de recepção, elas são chamadas tríades de choque também, porque você precisa, para fazer o processo andar, você precisa dar um choque nessa tríade para que ela receba um aporte adicional de energia para poder continuar com o processo, senão o processo para ali mesmo. Então, vamos ver aqui
exemplos aqui na próxima figura de leis chamadas. Então, não, quero mostrar para vocês aqui uma outra figura. Você tem aqui, ó, vejam bem, uma lei neutralizadora que vira ativa. Uma outra lei neutralizadora que vira ativa. Tá? E no meio aqui você tem uma lei que é em verde, que é uma lei receptáculo, uma lei negativa. É um receptáculo. Tá? Ora, vejam aqui um exemplo dessa tríade 12 e 13. Essa 12, o 12, que era neutralizadora aqui, ela virou ativa nessa outra lei. E a 13, que vai aparecer na outra tríade, ela era neutralizadora aqui e passou a ser ativa. Então, o que falta aqui nessa letria de 12 e 13? Falta o receptáculo, falta o negativo, falta o vasilhame em que vai ser derramado o conteúdo que chega na lei 12. Falta o reservatório, a parte que pode receber alguma coisa. Não tem. É o caso da represa. Aqui não tem represa. Chega o fluxo e não há represa aqui para poder regular o fluxo. A mesma coisa acontece no 5,6 e a mesma coisa acontece no 19,20. Tá? Então, você tem sempre uma lei positiva, que é o fluxo. Esse fluxo se acumula num determinado receptáculo que vai permitir que você trabalhe essa energia. E esse trabalho dessa energia vai permitir a utilização dessa energia. Né? A utilização dessa energia. Então, essa utilização é que vai ser jogada na tríade seguinte. Então, aqui em azul estão o que nós chamamos de leis atraídas ou leis chamadas. Ora, vejam aqui, o 8, 9, o 8 e o 10 dessa tríade chamam a lei 9. O 10 e o 11 nessa tríade chamam a lei 12. Aqui aparece o 12 também, mas ele não foi chamado pela lei 13. Ele foi chamado, ele apareceu aqui porque ele foi chamado aqui, então ele aparece aqui como chamado também. Porque ele figura nas duas tríades. Então ele acontece aqui porque ele foi chamado neste ponto aqui. Então, quem está chamando aqui a lei 12, nesse caso, é a tríade 10, 11, 12 do ciclo do passado. E como essa tríade atrai essa lei para ela, ela acaba se projetando também para o ciclo do presente, para o ciclo da matéria. Então, ela tem aqui, ela vai ser chamada. Né? Essas leis que são chamadas, elas vão entrar ou não no Eneagrama. Elas têm que entrar sempre a partir de uma lei livre. Né? Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Essas leis chamadas aqui, elas têm que entrar sempre a partir de uma lei livre. É a lei livre que vai permitir que uma lei chamada entre. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que combinar essa lei chamada com todas as leis livres para ver se elas podem entrar ou não. Vamos ver como é que isso acontece. Aqui. Então, nós temos aqui leis livres 1, 13, 17 e 20. Olha lá. 1, 13, 17 e 20. E leis atraídas 9 e 12. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a lei 1, que é a primeira lei livre que eu vou considerar, vou pegar a lei 9 e chamar e dar 10, somar.
1 mais 9 dá 10. Então, eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, essa lei 10 não vai entrar. Essa lei 9 não vai entrar, porque ela forma uma lei 10 que já existe no Eneagrama. Olha lá, a lei 10 já existe no Eneagrama. Então, ela não entra no Eneagrama, porque o que aconteceu com ela? A lei 9 foi chamada, combinada com a primeira lei livre, pelo menos a partir da lei 1, ela não entra. A porta que está aberta para ela na lei 1 não permite que ela entre, porque ela forma 10, e 10 não vai permitir que ela entre, porque ela já tem aqui. A lei 12, tá? A lei 12, combinada com a lei 1 também, vai dar 13. Da mesma forma, essa lei 13 já existe no Eneagrama. Ela já existe no Eneagrama, então ela também não entra. Ela só poderia entrar se ela não existisse anteriormente no Eneagrama. Então, as leis chamadas só podem entrar através de uma lei livre. Se não existirem leis livres no Eneagrama, o que vai acontecer? As leis, mesmo que chamadas, não poderão entrar. Nesse caso, estaremos frente a um eneagrama fechado, que nós vamos ver mais adiante essa característica desse eneagrama fechado. O que acontece com o eneagrama fechado? Na realidade, ele é fechado apenas para essas situações de entrada automática. Nenhum eneagrama é totalmente fechado se você puxar as leis conscientemente. Acontece que quando a lei é chamada pelo próprio eneagrama, pela própria configuração energética do eneagrama, o que acontece é que, neste caso, ela pode não entrar, porque ela vai formar, como resultado final da combinação, uma lei já existente no eneagrama. Mas isso é a chamada mecânica da lei. A chamada consciente da lei, ela nunca será impedida de entrar, porque você está chamando conscientemente aquela energia. Se existirem leis livres, a lei chamada só será aceita caso a soma da lei livre com a lei chamada não coincida com uma lei já existente no Eneagrama. Isso foi o que nós vimos ali atrás. Caso essa soma seja maior que 22, ela será reduzida numericamente ao seu menor valor. Então, a redução numérica das leis formadas, a lei formada é a lei resultante da soma da lei livre com a lei chamada. É feita sempre através do valor mais baixo, exceto nos casos de totais 28 e 55, nos quais a redução vai apenas até 10. Tá? Então, vocês têm aí o exemplo. 16, uma lei livre 16, mais 21 dá 37. Se der 10, reduz, dá 10, e reduz, dá 1. Tá certo? Agora, se por acaso a lei livre for 8 e a lei chamada 20 der 28, você reduz só até 10. 55 e 28, apenas para dar uma explicação e uma justificativa para vocês, nesse momento, apenas a título de informação, significa o seguinte: 28 e 55 são as correspondentes às ondas holográficas de Plutão. 28 e 55 são ondas holográficas de Plutão. Isso aí é um assunto que, se nós viermos, se houver tempo para nós estudarmos as ondas holográficas, nós vamos falar sobre as ondas holográficas, que cada onda holográfica é montada em função dos quadrados mágicos dos planetas. Então, o que acontece é que 28 e 55 estão relacionadas à onda holográfica de Plutão. A onda holográfica de Plutão, então, por causa disso, a única razão pelas quais ela não entra é porque
são números associados a Plutão. Essa onda holográfica, apenas para informação de vocês, são ondas holográficas bastante desagradáveis, situações que podem gerar situações bastante desagradáveis. Então, nós tivemos aqui essas ondas atraídas que nós vimos. Agora, vimos que a Lei 10 não entra, que a Lei 13 também não entra, porque elas formam, as leis formadas, 10 e 13, já existem no Eneagrama, 10 e 13. Vamos pegar agora a Lei 9 e aplicar na Lei Livre 13. 9 mais 13 dá 22. Ora, 22 é uma lei que não existia anteriormente no Eneagrama. Então, o que acontece? Você vai ter a Lei 12 entrando e a Lei 22, que é formada, também passa a fazer parte do Eneagrama. Então, vocês têm lá 9, 13 mais 9, 22. A Lei 9 entra e a Lei 22, que é formada, passa também a fazer parte do Eneagrama. Se nós continuarmos, nós vamos aplicar as leis chamadas à próxima lei livre, que é 17. 17 mais 9 dá 26 e, reduzindo mais, dá 8. 8 já existe, ó, aqui no Eneagrama. Então, ela não entra. Vamos pegar a lei 17 e somar ela à próxima lei chamada, que é a lei 12. Deu 29, dá 11, dá 2. 2 é uma lei que não existe no Eneagrama. Portanto, a nova lei chamada 12, ela vai entrar no Eneagrama, vai passar a fazer parte do Eneagrama, assim como também a lei 2 que foi formada, também vai fazer parte do Eneagrama. Vamos pegar agora a última lei. A lei 20, a última lei livre é a lei 20. Aplicando 9, vamos ter 29, 11 e 2. Também vai gerar a lei 2, que também, nessa situação, vai entrar também. 2, porque a 2 já... Vocês podem ter a dúvida. Bom, mas a lei 2 já entrou na anterior, como vai entrar de novo agora? São situações diferentes. Quando ela entra na lei 20, ela está entrando numa situação que está configurada por uma lei que pode ser diferente da situação configurada pela lei 17. São momentos diferentes. E nós vamos ver mais uma explicação para isso. Então, a lei 2, ela entra, normalmente a lei 9 já entrou, mas ela entra, tem outra possibilidade de entrada, que é através da lei 20. Aplicando a lei 12 à lei 20, você vai ter 32 e vai ter 5. Então, a lei 5 não existia no Eneagrama, então ela passa a existir. A lei 12 já entrava anteriormente, e no caso da lei 20, ela vai formar 5. E a lei 5 também vai passar a fazer parte do Eneagrama. Então, vocês vejam que, nesse caso aqui, o Eneagrama ficou muito mais povoado de leis, possibilidade de ser povoado de leis muito maior do que o inicial, por causa da dinâmica das leis do Eneagrama. Vocês vejam aqui o seguinte, que nesse caso, esse Eneagrama, o ciclo do passado dele fica praticamente completo com a entrada de leis em determinadas situações. O ciclo do presente não altera muito, tá? Mas ele faz o 12 e 13. O ciclo do futuro, o ciclo da liberdade, recebe também 3 leis, tá? 3 leis que incrementam mais a possibilidade de desempenho desse ciclo. Então, esse é um eneagrama, basicamente. Então, o que isso quer dizer em termos gerais?
essa pessoa que é dona desse enneagrama, ela é muito mais uma pessoa de planejamento, de construção de poder, do que de execução e de comunicação. Porque o que acontece no ciclo da ordem, no ciclo da liberdade, é que esse ciclo da liberdade é um ciclo de relacionamento com o meio ambiente, é um ciclo transpessoal. Então, as leis que figuram nesse ciclo são leis de comunicação, são leis de, por exemplo, o marketing está aqui nessa região, a realização, a produção está aqui, e o planejamento e o projeto estão aqui nessa região. Então, você tem todas essas possibilidades. Então, pelo grau de povoamento de leis de um determinado ciclo, você pode ter um indicador muito bom de qual a tendência natural daquela pessoa. Ou seja, se ela é um planejador, se ela é um executor, um fazedor, ou se ela é uma comunicadora ou uma pessoa de relacionamento. Então, isso é uma situação bastante elucidativa para quem vai estudar o processo do Enneagrama. Então, vejam aqui, em termos genéricos, como é que funciona o Enneagrama. Aquele mesmo ciclo que eu mostrei para vocês está apresentado aqui nesse processo mental. Os 3 ciclos, tá? O ciclo da ordem do passado, da matéria do presente, da liberdade do futuro. Então, você tem aqui, quando é que você parte para o ciclo da matéria? Quando você tem um desejo consolidado em relação a alguma coisa. É isso que eu quero. Porque se esse desejo não tiver consolidado, quando você for materializar, você vai chegar naquela situação bastante desconfortável, dizendo, pô, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu queria. Você tem que querer exatamente aquilo que você está planejando. Aquilo tem que, o que você, antes de partir para o ciclo da matéria, você tem que ter um desejo fechado de que aquilo é o que você quer. Então, você parte para a materialização daquilo que você quer. Tá? Então, você construiu um poder, você desenvolveu um projeto, depois você aprovou alguma coisa, você alocou recursos, e então você parte para o desejo. Enquanto você não tiver um desejo fechado, você tem que ficar circulando dentro desse ciclo até chegar a um ponto que você diga, é isso. E aí eu consigo partir para a materialização. Da mesma forma aqui, você fica no ciclo de materialização, fazendo infraestrutura, fazendo protótipos, fazendo controle de qualidade e produzindo alguma coisa até que você tenha um pensamento concreto, concretizado o produto final que você vai sair. Isso aqui é o processo mental, hein? Atenção, processo mental. Até que o pensamento concreto seja definido. Enquanto você já não tiver um produto pensado concretamente, você tem que ficar circulando aqui dentro, até ter um pensamento concreto que você possa jogar para cá. Eu estou separando, isso é separado, eu vou mostrar a seguir o processo material, material, porque eles acontecem praticamente simultâneos. Então, eu estou separado aqui apenas para mostrar a vocês que existe um processo mental e um processo material. E esse processo material, o processo concreto, é a mesma coisa, só que, no caso do desejo, isso vai se transformar em força de mando, é um comando para a execução. E no caso do pensamento concreto, isso vai se transformar em produto acabado. Produto acabado que vai ser entregue ao meio ambiente. Então, isto aqui é um processo. Da mesma forma, essa força de mando só vai acontecer quando você tiver já o desejo
concretizado. Da mesma forma, o produto acabado só vai se concretizar, só vai passar, vai ser entregue para o meio ambiente no momento que você tiver um pensamento concreto a respeito dele. Aí ele escapa, ele sai para o meio ambiente. Tá? Então, essa aí é o processo normalmente. Então, você tem o ciclo da ordem do passado, em que você constrói um projeto, alguma coisa. Você tem o ciclo da matéria do presente, no qual você produz as coisas. E você tem a liberdade do futuro, na qual você compartilha aquilo que você produziu com o meio ambiente. E, finalmente, eu apresento a vocês aqui aquela figura do processo foi apresentada em aula, com todas as fases, com o controle de qualidade, com a decisão, com a iluminação, sobrevivência, infraestrutura, mestria e viabilidade, tudo isso que foi analisado por vocês. E mostrando mais uma vez a necessidade de você reciclar enquanto não consegue partir para um processo definitivo, recicla no presente enquanto você não tem um produto final acabado, e termina no ciclo do presente. Você veja aqui que o ciclo do futuro tem uma linha atravessando aqui, tá certo? Essa linha aqui significa o seguinte: o processo, na realidade, termina aqui no ciclo 22. Ele começa no porque aqui é a falta de controle da iluminação, e aqui é a falta de controle na convivência. Então, isso aqui é um encerramento de processo, isso aqui é um nascimento de processo. Então, isso aqui é a área dos jardineiros, aqueles que plantam ideias, e aqui é a área dos lixeiros, aquele que joga fora aquilo que não presta. Porque no 22, você tem que sair sempre, no final do processo, com alguma coisa de útil, com alguma coisa que sirva para ser utilizado como experiência, como lucro ou como início de um novo processo. Então, isso aqui tudo faz parte de um ciclo, são 3 ciclos, faz parte de um processo humano que pode ser mental e simultaneamente. A gente quase não percebe a diferença. Ele é concreto também, é um processo concreto, mas porque todos eles estão muito encadeados, porque essa separação é uma separação quase imperceptível entre o mental e o concreto. Muito bem. Mas vamos agora, então, tirar aqui a nosso compartilhamento e dizer para vocês que essa matemática do Enneagrama é uma coisa relativamente simples, pode parecer complicada à primeira vista, mas ela é indispensável para você saber se determinada, como é que o teu Enneagrama vai funcionar dinamicamente. Porque o fato de você ter determinadas leis no seu Enneagrama não significa que outras leis possam ser acrescentadas em determinadas situações. E o importante disso tudo é saber que as leis que entram e as leis que formam, que são formadas, elas não são incorporadas definitivamente ao Enneagrama. Elas são incorporadas para aquelas situações nas quais elas foram chamadas ou formadas. Então, elas são leis para atuação momentânea, elas não se incorporam definitivamente ao Enneagrama. Então, isso é bom entender, porque as leis fixas do Enneagrama são aquelas que estão lá. Agora, as que são chamadas e as que foram formadas, elas são absolutamente temporárias durante o momento em que elas aparecem no Enneagrama e são chamadas. Agora, o importante é não se deixar pegar por situações inesperadas, ou seja, não deixar que as leis entrem mecanicamente no seu Enneagrama sem que você perceba. Se a lei entrar mecanicamente no seu Enneagrama, você tem a obrigação de perceber que você está se comportando de uma forma mecânica.
e tentar desviar, sair dessa armadilha e conscientemente utilizar o lado positivo daquela lei, o lado objetivo dessa lei, e não permitir que o lado subjetivo faça você ter comportamentos erráticos. Então, essa é uma situação perfeitamente previsível e basta que você esteja presente naquilo que você está fazendo. Vou terminar por aqui. Agradeço muito a vocês a presença e espero nos encontrar. Talvez, não sei se vai ter uma outra aula ainda suplementar nesse intervalo, mas é possível que eu ainda tenha alguma coisa a acrescentar para vocês sobre outros assuntos, talvez um pouquinho sobre onda, mas a onda eu não vou falar por enquanto, não. A onda eu vou falar mais adiante, quando as leis estiverem mais desenvolvidas. Então, eu vou encerrar, desejo a vocês um bom estudo e estou à disposição, como sempre, para tirar qualquer dúvida por e-mail para que vocês não fiquem, por favor, não deixem as dúvidas se acumularem. Procurem tirar as dúvidas o mais rápido possível para que não haja um acúmulo de desconhecimento, porque esse desconhecimento acaba prejudicando o desenrolar do processo. Okay? Até a próxima vez e muito obrigado pela atenção de todos.